Os 4 executivos que podem ter o acordo de delação rescindido são Joesley Batista, Wesley Batista, Ricardo Saldi e Francisco de Assis. Desde o ano passado há um impasse sobre as delações. Em setembro de 2017, na reta final do mandato, o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu a rescisão das delações por omissão e má-fé dos delatores. Eles teriam deixado de informar sobre suposta orientação prestada pelo ex-procurador Marcelo Miller à JF nas negociações, enquanto ainda integrava o Ministério Público. Desde então, defesa e acusação apresentam informações, mas ainda não havia perspectiva de julgamentos sobre a validade das delações. Segundo a determinação de Fachin, os advogados de defesa e a Procuradoria-Geral da República, PGR, têm 5 dias para especificar as provas que pretendem produzir e, em caso de depoimento de testemunhas, indicar os nomes e endereços. Defiro, nos presentes termos, as diligências solicitadas pela PGR em respeito aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impende determinar a dilação probatória como aqui deferida, e assim que concluída a instrução, colhidas as alegações finais, o feito deve ser de pronto remetido ao Pleno para decisão colegiada sobre a rescisão, afirmou Fachin. O processo das colaborações da JF tem mais de 2.700 páginas, com 11 volumes e 23 apensos, provas complementares entregues pelos colaboradores, entre outros. As delações foram fechadas há mais de um ano e validadas por Fachin em maio de 2017. Desde o início os acordos geraram críticas. Opositores à delação da JF argumentam que foi concedido aos delatores o maior benefício possível, a imunidade penal, ou seja, a impossibilidade de serem denunciados ou responderem a processos da justiça. As delações originaram a Operação Patmos, deflagrada em 18 de maio de 2017 para coletar indícios de supostos repasses ilegais da JF para o senador Aécio Neves, PSDB-MG, que chegou a ser afastado do mandato, e para o presidente Michel Temer. Os dois negam as acusações. Joesley havia gravado uma conversa com o presidente, no qual, segundo a PGR, eles trataram sobre comprar o silêncio de presos da Lava Jato. Em ação controlada, a Polícia Federal gravou um auxiliar do presidente, o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, MDB-PR, saindo de restaurante com uma mala com R$500 mil após recebê-la de Ricardo Saldi. As acusações da JF viraram denúncia formal da Procuradoria contra Aécio, que se tornou réu em ação penal no STF, e 2 denúncias contra Temer, que teve os processos suspensos por decisão da Câmara. Na decisão de 62 páginas, o ministro Fachin faz um resumo de tudo que os delatores falaram em seus termos de colaboração. O ministro afirma que as graves circunstâncias narradas pela Procuradoria ao pedir rescisão da delação devem ser apreciadas e definidas por esse tribunal, impondo sem delongas as sanções de chancela das responsabilidades, se cabíveis. Segundo o relator da Lava Jato, por maior escândalo que um fato pareça ser, é preciso encontrar na Constituição a resposta punitiva. Por isso, ele considerou que é preciso que os 11 ministros do Supremo avaliem a validade da delação. Maior escândalo que fato ou acontecimento ofensivo às regras jurídicas, aos postulados éticos e mesmo ao decoro mínimo e às convenções morais de uma sociedade, é violar a própria Constituição na possível resposta sancionadora ou punitiva, o que seria motor de legítima indignação e revolta pela consciência cívico-normativa de um povo cujo Estado se encontra plasmado numa democracia constitucional. Ele lembra que a decisão por parte do plenário é importante porque, em acordo validado pelo STF, a Procuradoria se comprometeu em não denunciar os delatores, mas o fez mesmo assim posteriormente. Diante da controvérsia, a última palavra é do plenário, afirmou.
caso em tela, então, exige manifestação jurisdicional prévia sobre as causas apontadas pelo Ministério Público como suficientes para que se tenha o acordo por rescindido. Tal atribuição se situa na competência do plenário deste STF. Por fim, o ministro considerou que o determinar coleta de provas para que os delatores possam tentar comprovar que não cometeram ilegalidades atende princípios da ampla defesa e contraditório. O ministro Fachin também atendeu o pedido feito no dia 10 de maio pela Procuradoria-Geral da República para dividir as delações da JF em 80 partes. Ele atendeu parcialmente ao pleito porque em alguns casos que a PGR pedia envio de trechos para um estado, o ministro mandou para outro. O desmembramento foi feito em relação às delações que estão sob questionamento e também sobre as que não estão, ao todo são 7 delatores. Foram remetidos trechos dos depoimentos para a Justiça Federal em Brasília, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados. O ministro também autorizou que depoimentos sejam juntados em inquéritos já abertos, conforme pedido feito pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Fachin afirmou que a decisão de remeter depoimentos para locais específicos pode ser reavaliada ou revista e que não fez nenhum juízo sobre a validade das provas.